Irmãos, nós vamos então dar continuidade ao nosso texto, do Credo Apostólico. Hoje nós vamos dar uma olhadinha ainda, nessa parte que fala do nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje a gente vai dar uma olhadinha especificamente aí na parte que trata exatamente da humanidade de Cristo. Na semana passada nós falamos da divindade do nosso Senhor Jesus Cristo, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a questão da sua humanidade. Na semana que vem, eu espero que a gente volte ainda a esse assunto, porque tem alguns outros aspectos importantes para a gente tratar sobre a questão das duas naturezas de Cristo. Eu volto a dizer, é um assunto extremamente importante, é aquele tipo de estudo bíblico que você deve anotar os versículos bíblicos, para que você tenha uma compreensão dessa pessoa tão misteriosa, desse ensino que muitas vezes causa tanta confusão na cabeça das pessoas, E não é à toa que muitas vezes você vê pessoas negando a divindade ou negando a humanidade de Cristo, E aí a gente precisa ter uma compreensão clara do significado, e das implicações que isso tem para a nossa vida. Vamos lá então, nós vamos começar lendo o Credo Apostólico. Vou pedir os irmãos aí para lerem para mim, por gentileza. Vamos lá? Amém. Então nós estamos vendo essa parte, Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, tá? Então por isso que a gente está falando dessa pessoa que possui essas duas naturezas, tanto a divina como a humana também. Então a gente já falou sobre isso, Quem é o Senhor Jesus Cristo? Lembra então que foi esta a pergunta que o próprio Senhor Jesus Cristo fez aos seus apóstolos, exatamente porque existiam ali rumores de quem de fato ele era, Alguns acreditavam que se tratava de Elias, outros diziam que ele era um dos profetas. E aí Jesus então falou aos seus discípulos, E vocês, Vocês, quem dizem vocês que eu sou, E aí Pedro teve aquela revelação então, dada pelo próprio Espírito de Deus, de que o Senhor Jesus Cristo era o próprio Filho de Deus, Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Então é nesse intuito, de que nós estamos olhando para a pessoa de Cristo, pedindo que Deus possa trazer entendimento aos nossos corações, possa revelar então aquilo que de fato o Senhor Jesus representa para nós. Então, hoje nós vamos falar... Será que você botou mesmo, Tiago? Que para mim aqui está diferente. Pode ser que eu mandei errado. Deixa eu só ver ali, irmãos, rapidinho, porque às vezes eu posso ter mandado errado também. Agora está certo? Ou eu que mandei errado? Deixa eu só ver aqui então. Isso, obrigado, Tiago.
Então nós vamos dar uma olhadinha, né, na questão da humanidade de Cristo, né, como eu mencionei agora há pouco, né. Nós falamos um pouquinho já disso quando nós tratamos da divindade de Cristo, né. Então nós precisamos ter essa compreensão de que a humanidade de Cristo é uma humanidade imaculada, né. Nós vamos falar um pouquinho disso mais adiante, né. Então Cristo, no que diz respeito à sua humanidade, nós precisamos ter essa compreensão clara, né, de que ele foi completamente isento de pecado desde a sua concepção. Então, não tenha em mente que Cristo assumiu a natureza de um homem, né, já formado, mas desde a sua concepção, que de fato ele foi concebido como essa pessoa de duas naturezas. Tá? Por que eu digo isso? Porque sempre existiu algumas heresias que mencionavam isso, né? Qual foi o momento que a divindade assumiu, então, a natureza humana? Então, alguns vão dizer que foi no momento do nascimento, algumas pessoas vão dizer, não, foi no momento do seu batismo, né? Quando Cristo, de fato, foi batizado, então, a natureza divina se apossou dele, né? Alguns vão dizer que somente ele se tornou divino, de fato, depois da sua ressurreição. Mas o que nós compreendemos como sendo a verdadeira fé cristã é de que desde a sua concepção, Cristo já possuía essas duas naturezas, tá? Então a sua natureza, desde a concepção, então, já era uma natureza humana completamente fora, né? Completamente sem pecado, ok? É isso que nós encontramos lá em Lucas 1,35. Respondeu-lhe o anjo: descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus, ok? Se você quiser depois dar uma olhadinha em João 8,46, também em 2 Coríntios 5,21, tudo isso então trata dessa questão da humanidade de Cristo e da sua santidade, né? Da sua forma imaculada. A humanidade de Cristo, então, ela foi profetizada. Você vai encontrar alguns textos, né, que fala sobre isso. Por exemplo, Gênesis 3,15, que é conhecido como aquele texto onde há ali o primeiro anúncio do Evangelho, né, chamado pelos teólogos de proto-evangelho, né? Você encontra exatamente isso: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então veja que a promessa que já aparece aqui em Gênesis 3,15 é do descendente da mulher. Ou seja, seria alguém que teria, né, a gente está falando dessa maneira, alguém que teria a natureza humana, né? Óbvio, ele tem a natureza divina também, mas aqui a gente está falando da natureza humana de Cristo, tá? Isaías 7,14 também fala sobre isso. Portanto, o Senhor mesmo dará um sinal: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel, tá? Então veja novamente aí que o meio, né, o caminho que o Redentor seria concebido seria exatamente por meios humanos, né? Uma virgem, uma mulher daria a luz então ao nosso Redentor. Você vai encontrar também em Mateus 1, 22, 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco, tá? Você vai encontrar Atos 8 também, os versos 29 a 35. Se também quiser anotar 1 Pedro 2, os versos 21 a 25. Todos eles, então, demonstram que mesmo antes do Messias vir ao mundo, já se falava, então, dessa sua natureza humana, tá? Não só divina, mas também humana. Nós falamos também sobre a divindade de Cristo que foi reconhecida, e aqui também nós vamos falar da sua humanidade também foi reconhecida. Veja, por exemplo,
que ele chamou-se homem e ele também assim foi chamado. Veja Mateus capítulo 4, verso 4, diz assim: Jesus, porém, respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então vocês lembram que a tentação de Satanás ali naquele momento era transformar as pedras em pães. E Jesus responde, não é só de pão que vive o homem, né? Ou seja, ele estava falando de si mesmo também. A gente vai ver um pouquinho mais adiante, né, dos aspectos da sua humanidade, a gente vai perceber que uma das coisas que Jesus sentiu foi fome, né? Então, ao fato dele ser divino também, não isentou o Senhor Jesus Cristo das fraquezas humanas, né? Como fome, sede, que a gente vai ver daqui a pouquinho, tá? Mateus 8, 20, mas Jesus lhe respondeu, as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você vai encontrar a mesma coisa em Atos 2, 22, você vai encontrar também em Romanos 5, 15, 1 Coríntios 15, o verso 21, diz assim, visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Tá? 1 Timóteo 2,5 diz, porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. E aqui é interessante, né? Porque Timóteo, ao invés de ele exaltar, ou pelo menos colocar, Paulo, né, desculpa, ao invés de ele colocar aqui, ou exaltar a parte divina, né, ele diz exatamente Cristo Jesus, homem, né, exaltando ou dando mais ênfase à natureza humana de Cristo, tá? A Bíblia fala claramente que o Senhor Jesus Cristo veio em carne. Por exemplo, João capítulo 1, o verso 14, diz assim, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Nós também podemos mencionar Hebreus capítulo 5, verso 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade. 1 João capítulo 4, o verso 2, ele diz o seguinte, né, algo bem interessante, nisto reconhecereis o Espírito de Deus, todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. O contrário também é verdadeiro. Se alguém nega a humanidade de Cristo, essa pessoa não é de Deus. Lembra que eu falei desde o início que em muitas religiões a pedra angular, o divisor de águas é o Senhor Jesus Cristo? A religião muitas vezes tem uma elaboração muito bonita, moral, espiritual, sobre muitas coisas, sobre boas obras e por aí vai, sobre espiritualidade e todas as coisas que você imaginar. Mas pergunte àquela religião o que ela menciona a respeito do Senhor Jesus Cristo. Aí você vai descobrir se aquela religião de fato é uma religião verdadeira ou se é uma farsa, né? Exatamente por causa dessa pessoa, do Senhor Jesus Cristo, tá? Então, nós já falamos também sobre isso, ok? Então, a humanidade de Cristo também pode ser demonstrada, né? A Bíblia também fala diversas vezes a respeito, então, da humanidade de Cristo. Veja, por exemplo, Mateus capítulo 1, verso 1, e lembra-se que Mateus está se dirigindo a um público judeu, e se você prestar atenção em todo o escrito do Evangelho de Mateus, né, você vai ver muitas vezes que Mateus faz alguma coisa do tipo assim, né? Isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. E aí ele cita lá o texto em que está sendo cumprido aquilo. Por quê? Porque Mateus tinha o propósito de revelar claramente que Jesus, de fato, era aquele Messias que havia sido prometido aos judeus. Ele não era outro, mas aquele pelo qual os profetas haviam então profetizado. Então, o Evangelho de Mateus começa assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É lógico que a gente sabe que ele não era filho direto, né?
Não é Davi nem Abraão que eram os seus pais, mas a ideia aqui de Mateus é exatamente mostrar essa genealogia humana, de quem ele veio, quem eram os seus antepassados, mostrando exatamente a sua descendência terrena, né? A sua descendência humana. Nós vamos encontrar exatamente isso logo em seguida, né? Mateus capítulo 1, versos 16 e 17. E Jacó gerou a José, marido de Maria, do qual nasceu Jesus, que se chama Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14. De Davi até o exílio na Babilônia, 14. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, 14 também. Tá? Então, a demonstração clara de que Jesus não era um fantasma, mas ele era de fato uma pessoa humana, né? De carne e osso, como cada um de nós. Nós vamos encontrar também diversas menções do Senhor Jesus como sendo alguém contado e nascido de mulher. Vou pedir ali para o Tiago passar o microfone aí para o Evaldo, o Tiago aí no último banco, para a gente ler alguns textos. Vou pedir, Evaldo, por favor, para você ler Mateus capítulo 1, verso 18, e também Mateus capítulo 2, o verso de número 11. Mateus 1, 18 e também Mateus 2, 11. Mateus, peraí. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso, né? E Mateus 2, 11. Entrando na casa, viram um menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Isso. Paulo vai dizer em Gálatas 4:4, vindo, porém, à plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Irmãos, embora esses textos pareçam bem óbvios para nós, e parece que o pastor está chovendo no molhado, né? Dizendo repetidamente que o Senhor Jesus Cristo nasceu dessa maneira, é importante nós termos essa doutrina muito bem consolidada, exatamente porque muitas vezes as pessoas estão negando exatamente isso. Elas querem, de alguma maneira, descaracterizar o próprio Senhor Jesus Cristo, a sua humanidade. A gente vai falar um pouquinho disso mais na frente, né? Mas se a gente perde por um instante a percepção de que Cristo realmente é alguém humano, a gente pode tender a achar que ele não era tão humano assim, né? Talvez ele seria 90% humano, né? Talvez ele seria, 98%, mas 100% humano já seria um exagero. E se a gente, por algum instante, a gente percebe ou a gente concebe um Cristo que é mais divino do que humano, a gente pode perder de vista exatamente quem ele é e como, de fato, ele pode nos socorrer nos momentos oportunos. Então, a gente precisa deixar bem claro de que nós estamos tratando certamente de um mistério, mas nós não podemos perder de vista esta humanidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, ao final, eu vou falar sobre isso, né? Cristo é o verdadeiro humano. E a gente vai ver que, mesmo sendo... a gente vai ver exatamente como um ser humano completo, muitas vezes ele se comporta, né? Até para que a gente entenda as próprias coisas do nosso coração. Tá? A Bíblia também vai mencionar que, como parte da sua humanidade, e respondendo já aqui um pouco da pergunta que o Ariston fez na semana passada, né? Então veja, Cristo também tinha alma ou espírito, né?
Aqui a gente teria que ter uma aula para a gente mencionar aqui, mas Cristo tem a parte material e a parte imaterial do homem, né? Seja alma ou espírito. Os elementos, então, que compõem a natureza humana. Então, preste atenção. Faz parte da humanidade de cada um de nós termos essas duas coisas. Alma ou espírito, né? E a parte material, aquilo que nós vemos. Um ser humano sem alma, não existe, né? É um corpo aí que está voando. E uma alma sem corpo é uma assombração, né? Então, nós precisamos dessas duas partes. Então, por que isso é importante? Porque muitas vezes, na história da igreja, algumas pessoas acreditavam que o Logos, né, que é a segunda pessoa da Trindade, ela é como se tivesse enchido somente a parte material da pessoa de Cristo, ou seja, Cristo não tinha alma, não tinha espírito, e isso não pode ser concebido, porque a totalidade do ser humano se compõe de alma e corpo, né? Ou de corpo e espírito, né? Assim como Deus havia criado o homem lá no Jardim do Éden. Ele era apenas uma estrutura de barro, mas Deus soprou sobre ele o fôlego de vida e ele passou a se tornar um ser vivente. Então todos nós temos essas duas partes, né? Nós temos um corpo e nós temos uma alma, né? Ou um espírito. E Cristo também teve essas duas partes aí, né? E aí a natureza divina entra exatamente nisso daí. Vamos dar uma olhadinha em alguns textos que eu separei aqui para os irmãos. Por exemplo, Mateus 26, 26, diz assim: então, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. Um pouquinho mais adiante, ele vai dizer: porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Então aqui está claro, Jesus tinha corpo, ele tinha sangue, né? Ele tinha natureza material que todo ser humano tem. Mas um pouquinho mais adiante, ainda em Mateus 26, você vai encontrar: então lhe disse, a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Então Jesus está falando da sua alma. A gente vai ver um texto também que ele fala do seu espírito, né? E a Bíblia faz essa intercambiação, né, entre uma palavra e outra, mas o significado é o mesmo, tá? Então veja Mateus 26, 38, fala sobre isso. Ainda Marcos capítulo 14, verso 34, a gente encontra isso. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai. Nós vamos encontrar também, né? Deixa eu só ver aqui mais adiante, né? Algumas questões que falam também sobre essa questão da alma do próprio Senhor Jesus Cristo. Veja, por exemplo, João 12, 27, nós encontramos: agora está angustiada a minha alma, e que direi eu? Pai, salva-me desta hora, mas precisamente com esse propósito vim para esta hora. Veja, por exemplo, João 13, 21, dita estas coisas, angustiou-se Jesus em espírito e afirmou: em verdade vos digo, que um dentre vós me trairá. E o texto bem conhecido lá em João 19, 30, quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o espírito, tá? Então veja que Jesus também possuía essa parte humana imaterial, alma ou espírito, tá? A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Quando a gente entrar na questão da parte dos sofrimentos de Cristo, a gente precisa ter muito nítido isso também na nossa cabeça, porque muitas vezes nós temos a ideia de Jesus somente sofrendo no corpo, né? Quando a gente pensa no sofrimento do corpo, das chicoteadas, quando a gente lê lá, né, que ele recebeu a coroa de espinho na cabeça, quando ele carregou a cruz, né? A gente sempre pensa do ponto de vista material, né? Alguém que está sofrendo externamente, no corpo, né? Mas nós nunca prestamos atenção de que Cristo também sofreu na alma.
né? Ele sofreu profundamente na sua alma, os seus sentimentos, né? Quando ele está no Getsemane, ele fala exatamente sobre isso. A minha alma está perturbada até a morte. Então ele está relatando também a sua parte interior, os seus sofrimentos interiores, né? Você vai ler, salvo engano, Lucas, que faz esse registro, né? Quando ele também está nos momentos de sofrimento, que os seus sofrimentos são tão grandes que ele começa a suar sangue. Então tudo isso descreve toda a natureza humana que Jesus possuía. Pastor, por que o senhor está insistindo nisso? Novamente, irmãos, para que nós não percamos de vista a humanidade do nosso Redentor. Porque senão a gente vai ter adiante de nós, ou da nossa cabeça, um ser humano divinizado. A gente vai falar assim, não, ele sofreu, mas não foi tanto assim. Porque ele era Deus. A chicoteada não doeu tanto assim, né? Porque talvez a natureza divina afofou, né? Os chicotes. Não, talvez ele não sofreu tanto na alma, ele não ficou abalado emocionalmente, como a gente costuma dizer, né? Ele não ficou abalado emocionalmente porque, na verdade, ele era Deus, né? Ele não tinha a natureza humana como eu tenho, né? Ele não ficou assombrado com a morte porque, na verdade, ele era Deus, né? Mas quando a gente lê a Escritura, a gente percebe que a humanidade de Cristo é muito mais revelada do que aquilo que nós podemos imaginar. Por isso, então, a gente está mencionando aqui o fato de que o nosso Redentor, então, ele possuía a alma ou espírito, né? Assim como nós também possuímos, tá? Jesus, então, esteve debaixo das leis da natureza humana. Nós já falamos sobre isso, né? Do seu nascimento. Ele também precisou crescer, né? Não só fisicamente, mas também emocionalmente ele precisou desse crescimento, né? Então você já conhece bem a história, sabe que ele nasceu um bebezinho e foi então se desenvolvendo fisicamente. Mas veja, por exemplo, Lucas capítulo 2, o verso 40, diz assim: crescia o menino e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. Mas por que ele precisava de sabedoria? Se ele possuía toda a sabedoria, né? Talvez seja ridículo aquilo que eu vou dizer, né? Mas talvez Jesus tinha que aprender a vestir a sua própria roupa. Talvez ele teve que aprender como usar o banheiro. Você vai falar, pastor, pelo amor de Deus, para com essa conversa. Isso está muito carnal aos meus olhos. Mas é isso, ser humano é isso. Talvez ele teve que aprender, assim como as crianças pequenas, a comer ali as primeiras comidas sólidas, né? Talvez ele engasgou. Você vai dizer, não, pastor, aí é demais, né? Talvez ele tropeçou porque não viu uma pedra. Talvez ele brincando com seus colegas, eu não sei qual esporte, qual brincadeira que tinha naquela época, mas se nós pudéssemos trazer isso para os nossos dias, talvez ele chutou a bola e deu uma bolada na cabeça de um colega, ou talvez o coleguinha chutou a bola na cabeça dele. Parece estranho, não é? Parece meio absurdo, mas nós estamos falando de uma pessoa que possui a natureza humana. Ele cresceu, assim como os nossos filhos, e assim como eu e você também crescemos, né? Também em sabedoria, não só em estatura. Veja também que ele foi a Jerusalém quando completou 12 anos, né, que era um costume da festa. Lá também nós vamos encontrar a descrição de Lucas dizendo: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Então veja que ele também teve muitos aprendizados na sua vida. Ele também passou por obediência. Veja Lucas 2,51. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhes submisso. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. Jesus também passou pela morte, né, que é destinada a todos os homens, né? Ele também foi sujeito a essas coisas. Então veja que Jesus, nós poderíamos dizer assim, que ele nasceu numa condição que cada um de nós nascemos, né? Ele era um bebezinho,
Depois ele passou pelas fases da infância, da adolescência, depois ele se tornou um adulto, até que ele começou, então, o seu ministério a partir dos 30 anos. Né? A Bíblia não descreve com detalhes como ele se comportou durante esse período, né? Desde o seu nascimento até os 30 anos. Ela traz alguns detalhes para nós, mas não traz todos os detalhes, né? Existem muitas literaturas que falam a respeito disso, né? Tem até algumas histórias engraçadas, né? Dizem, por exemplo, que certa vez, isso não está na Bíblia, gente, por favor, né? São histórias que o povo conta, né? Ditos populares, que Jesus certa vez queria pegar um fruto, né? Só que o fruto estava muito alto, e aí então ele usou o seu poder e a árvore se inclinou, e ele foi lá e pegou a fruta que ele queria. São histórias, são contos, né, que as pessoas muitas vezes falam, né, mas a gente precisa olhar o Senhor Jesus Cristo como sendo essa criança, né, que se desenvolveu não só na sua estatura, mas também na sabedoria, no aprendizado da língua, no aprendizado também dos costumes da sua época, se sujeitando inclusive ao contexto social. Então não pensa Jesus como um rebelde que fazia o que queria. Não, ele seguia o costume, ele participava das festas judaicas, ele obedecia aos seus pais, ele vivia a vida comum do lar e por aí vai. Então é isso que fala do Senhor Jesus Cristo, ok? Vamos dar uma olhadinha então em algumas características, necessidades e sentimentos que teve o Senhor Jesus Cristo. O microfone está ali com alguém? Para eu ler alguns textos. Pode passar ali para frente, pode passar ali para a Lia, por favor, a esposa aí do Evaldo. Isso. Aí depois vai passando para frente, tá, Lia, por favor. Veja, por exemplo, que a Bíblia vai mencionar que Jesus teve fome. Já mencionei aqui. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Mateus, mais adiante, vai registrar cedo de manhã, ao voltar para a cidade, teve fome. Então ele precisava comer também, tá? Jesus também vai ser mencionado que ele teve sede. João 19, 28. Por favor, Lia, lê para nós. João 19, 28. Vou pedir o Walson ali para já abrir, Walson. João capítulo 4, verso 6. E vou pedir a Rosiane para abrir João 11, 33. João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: tenho sede. Isso, teve sede. Isso é próprio de quê? De quem? Seres humanos, né? Teve fome, teve sede, ele sentiu cansaço, João 4, 6. O João 4,6 diz assim: estava ali a fonte de Jacó, cansado da viagem, assentara-se Jesus junto à fonte, por volta da hora sexta. Isso, ele estava cansado da viagem. Parece estranho, né? Mas não tenha em mente que Jesus andava assim sobre a terra, não, né? A gente às vezes tem a imaginação que ele andava assim flutuando, né? Que ele nem sujava os pés, né? Porque ele era divino, então ele andava assim flutuando pela terra ali daquelas intermediações ali de Jerusalém, Judéia. Não, ele pisava o pé no barro mesmo, né? Ele colocava a sandália dele para gastar, como diz o outro, né? Nós vamos ver também que o Senhor Jesus Cristo, ele tinha simpatia, né? No sentido de que ele se sentia comovido diante da situação que as pessoas enfrentavam. João 11, 33. Jesus, vendo-a chorar, e bem assim os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se. Isso. Veja que Jesus não era indiferente, né? Veja que diante da morte do seu amigo Lázaro, ele não ficou ali com uma rocha fria, né? Não, ele se comoveu. Mais adiante João vai mencionar que Jesus chorou. De tanto que ele estava, de fato, compadecido com a morte de Lázaro, né? Então, ele não estava indiferente àquela situação. Você vai ver que Jesus sentiu sono, Mateus 8, 24. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia.
Você vai ver que Jesus sofreu, Lucas 22, 44. Passa ali para Miriam, por favor, Wilson, que acho que não sei se o microfone está com ela. Pode ir passando aí, Tiago, para frente, tá? Lucas 22, 44, por favor, Miriam, lê para nós, por gentileza. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Isso, o texto que eu mencionei agora há pouco. Pode passar ali para o presbítero Geraldo. Vou pedir o Geraldo para ler, por favor, Geraldo, Marcos, capítulo 3, o verso 5. E vou pedir a Roseli para abrir, por favor, Roseli, Mateus 9, 36. Veja que Jesus também, na sua natureza humana, mostra indignação, né? Ele fica extremamente condoído diante da dureza do coração das pessoas. Marcos 3, verso 5, Geraldo, por gentileza. Marcos 3, 5. Isso. Olhando-os ao redor, indignando e condoendo com a dureza do seu coração, disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a, e a mão lhe foi restaurada. Isso, então veja que Marcos diz, né, ele ficou indignado diante da dureza do coração das pessoas, né? Exatamente porque aquele homem da mão ressequida precisava ser curado e os fariseus diziam, não pode curar porque é sábado. E Jesus falou, não, isso não é possível, né? E veja então que a descrição que é mencionada aí. Marcos também ainda vai fazer um outro registro no capítulo 10, verso 14, Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Mais uma vez a gente pode mencionar que Jesus compadeceu-se daquelas pessoas que estavam aflitas, Mateus 9, 36. Lê por gentileza, Roseli. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Isso. Marcos ainda vai registrar lá no capítulo 1, Jesus profundamente compadecido, estendeu a mão, tocou-lhe e disse-lhes, quero, fica limpo. Você vai ver que Jesus admirou-se lá em Mateus 8:10. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam, em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. A Bíblia também descreve o amor do nosso Senhor Jesus, lá em João 13, 23. Ora, ali estava conchegado a Jesus um dos seus discípulos, aquele a quem ele amava. A Bíblia também descreve, né, o Senhor Jesus se alegrando. Tendo-vos dito estas coisas para o meu gozo, para que o meu gozo esteja em vós e o vosso gozo seja completo, lá em João 15, verso 1. Nós vamos ver também que o Senhor Jesus foi tentado, né? Em diversas vezes a Escritura mostra sobre isso. Mateus capítulo 4 mostra a respeito da tentação do Senhor Jesus. Hebreus 2, 18 vai dizer, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Hebreus capítulo 4, verso 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Então veja, se nós temos uma humanidade de Cristo que de fato não é uma humanidade completa, a gente não pode também afirmar que a tentação dele foi real e foi completa. Se a tentação dele, de alguma maneira, não foi a mesma que eu e você passamos, a gente não pode dizer que ele pode se compadecer de nós. A tentação do nosso Senhor Jesus, ela foi real, né? É isso que o autor de Hebreus está dizendo para nós. Ele foi tentado em todas as coisas, mas sem pecado. Ele resistiu a todas essas tentações, mesmo sendo o Filho de Deus, né? Então é isso que nós precisamos mencionar. Uma coisa interessante também, que você deve prestar atenção no ministério do Senhor Jesus Cristo, é o fato de que ele orou diversas vezes. Por exemplo, Mateus capítulo 14, verso 23, e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. E caindo a tarde, lá estava ele só. A pergunta que a gente faz é, para que ele precisava orar, não é?
Ele não era Deus, ele não tinha natureza divina, mas aqui a gente vê também o próprio Senhor Jesus Cristo orando e dependendo e colocando a sua vida diante de Deus. Imagina nós, não é? Se nós não precisamos de uma vida plena de oração, de dependência de Deus. Então o Filho de Deus também nos ensina a respeito disso, tá? Então eu já mencionei que o Senhor Jesus Cristo, então, ele possui, né, a alma ou o espírito humano, nós já falamos sobre isso daqui. Além disso, então, nós podemos mencionar que o Senhor Jesus Cristo também tinha mente humana. Não só a alma humana, mas também a mente humana. Nós mencionamos aqui agora há pouco que ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Lucas vai registrar que muitos ouviram Jesus e se admiravam da inteligência das suas respostas. Então veja que ele também precisou aprender coisas do ponto de vista racional, como a gente pode dizer. Eu já mencionei aqui, ele tinha que aprender a comer, ele teve que aprender a se vestir, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender, talvez, a ir lá no supermercado, né? E a mãe dele mandava ele ir lá, ele tinha que aprender o caminho, ele tinha que voltar, talvez teve que aprender a contar dinheiro. Tudo isso diz respeito a questões racionais que o nosso Senhor Jesus Cristo teve que aprender. Então a gente não pode ter em mente, né, que o Senhor Jesus Cristo já tinha uma mente divina. Ele tem a mente divina também, mas também ele tem a mente humana, né? Que passou, vamos dizer assim, por esses estágios de aprendizado que eu e você passamos o tempo inteiro, tá? Então a confissão de fé, ela fala sobre isso, né? Ela fala então sobre o nosso Senhor Jesus Cristo e ela menciona também essa questão da sua humanidade. Eu vou pedir os irmãos para lerem, por gentileza. Vamos lá? Este ofício... Pastor Sally Rod, ele fala também sobre isso. Eu queria que os irmãos lessem para mim, por gentileza. Só para nós finalizarmos então essa parte, Jesus então era indiscutivelmente um homem como todos nós, todavia sem pecado. É isso que a Bíblia vai dizer, por exemplo, 2 Coríntios 5, 21, aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Hebreus 4,15, eu já citei aqui, mas também Hebreus 7, 26, com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feitos mais altos do que o céu. A Bíblia também vai dizer, né, Hebreus 9, 14, muito mais o sangue de Cristo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência das obras mortas, para servirmos ao Deus vivo. Diante disso, então, irmãos, nas palavras de João Calvino, ele vai dizer assim, acrescenta que o Redentor que se devia esperar foi aquele filho de Abraão e de Davi, que Deus prometera na lei e nos profetas.
A natureza comum que temos com ele é o penhor de nossa união com o Filho de Deus, e que, vestido de nossa carne, destruiu ele a morte com o pecado, para que a vitória e o triunfo fossem nossos. Ofereceu ele em sacrifício a carne que recebeu de nós, para que, feita a expiação, apagasse nossa culpa e aplacasse a justa ira do Pai. Diante disso, então, nós podemos fazer algumas considerações finais, né? Eu já mencionei isso nas aulas passadas. Jesus Cristo, então, é o cumprimento de todas as profecias e promessas do Antigo Testamento. Então, nesse ponto específico, a gente pode mencionar de que ele era, então, o homem que faria expiação pelos nossos pecados, né? Ele era este homem, então, que nos seria como cabeça, como substituto, como nosso representante, né, diante de Deus. Nós podemos, então, mencionar mais uma vez que Jesus Cristo é total e perfeitamente Deus e total e perfeitamente homem. Então, ele não só possui toda a essência divina, mas ele também possui toda a essência humana sem pecado. Tá? Tudo que inclui a nossa constituição como seres humanos, corpo, alma, mente, emoções, né, necessidades, tudo isso então faz parte da natureza humana do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu mencionei, qualquer tentativa de valorizar ou suprimir qualquer uma das duas naturezas implica em perdermos de vista a completa revelação bíblica. Além disso, então, nós podemos mencionar que o Senhor Jesus Cristo é o homem que pode entender e atender nossas necessidades, e Deus que pode nos socorrer eficazmente. Então, ele pode nos socorrer exatamente porque ele compreende as nossas limitações. Ele conhece a nossa indignação porque ele se indignou. Ele conhece os nossos sofrimentos porque ele também sofreu. Ele conhece os sentimentos da nossa alma porque ele tem alma. Ele passou tormentos da alma. E ele só pode nos socorrer porque ele é Deus. Ele não é um homem fraco como nós, né? Quando a gente assiste filmes de super-heróis, né, é isso que a gente quer que o super-herói faça, né? Ele faça aquilo que a gente não dá conta de fazer, ele destrua os inimigos que a gente não dá conta, né? Então a gente olha para Cristo nesse sentido também. Senhor, resolva os problemas que eu não posso resolver, né? Cura minha alma porque eu não consigo curar-me sozinho, né? Liberta-me porque eu sozinho não consigo me libertar. Salva-me porque eu não posso me salvar. E ele só pode fazer isso porque ele é Deus, né? Por isso, então, que nós sempre asseveramos a respeito dessas duas naturezas. Além disso, então, mais uma vez, Calvino vai dizer: o Filho de Deus, tendo-se vestido com nossa carne, de bom grado vestiu-se também com emoções humanas, de modo que não diferia em nada de seus irmãos, exceto unicamente quanto ao pecado. Dessa forma, nada detraímos da glória de Cristo, quando dizemos que essa era uma submissão voluntária pela qual ele veio a ser semelhante a nós nas emoções da alma. Além disso, então, nós podemos mencionar que a nossa salvação só poderia vir de Deus. Deus cumpriu a sua promessa, providenciando de forma definitiva a nossa salvação em Cristo Jesus. Lembra do texto que eu li, Gênesis 3,15? Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Cristo, então, cumpre essa promessa, pisando na cabeça da serpente. Ele é o descendente da mulher, que faz isso em nosso lugar, né? Que se coloca, então, como nosso Salvador. Mais uma vez, irmãos, me permitam usar aqui as palavras de João Calvino, quando ele diz assim: confiamos ser filhos de Deus, porque o que por natureza era filho de Deus, apropriou-se para si o corpo de nosso corpo, a carne de nossa carne, os ossos de nossos ossos, para que fosse precisamente o que somos, e não relutou em assumir o que nos era próprio, para que, por sua vez, a nós pertencesse o que ele tinha de propriamente seu. E assim ele, em comum conosco,
fosse não só o Filho de Deus, mas também o Filho do homem. Em outras palavras, o que Calvino está dizendo, irmãos, é que Cristo assumiu aquilo que nós somos, para que nós pudéssemos assumir aquilo que Ele é. Ele se tornou o Filho do homem, para que nós pudéssemos nos tornar filhos de Deus. Ele assumiu o nosso pecado, para que nós pudéssemos ser perdoados. Ele assumiu, Ele agora é um conosco. E isso que é belo na vida cristã. É saber que essas coisas não dependem de mim, mas dependem de Cristo. Eu não me torno filho de Deus porque eu quero, mas o Filho de Deus me torna um como Ele, segundo a sua vontade e o seu querer. Eu não tenho como pagar os meus pecados, mas o Filho de Deus fez isso no meu lugar. E isso é a beleza do cristianismo, irmãos. É saber de que em Cristo Jesus, Ele fez em mim aquilo que lhe era próprio. E essa é a garantia, então, da nossa salvação, porque Cristo, de fato, nos redimiu do nosso pecado. Nós podemos, então, pensar, você sofre, você tem tristeza, você já foi traído, você se sente humilhado, você já foi abandonado. Nós podemos olhar para o Cristo, o Deus homem, e dizer, Ele passou por tudo isso. Ele passou por sofrimento, Ele passou por tristeza, Ele passou por traição, por humilhação, por abandono. Todas estas coisas foram próprias do Filho de Deus. Então, quando você pensar que você está meio jururu, né? Meio cabisbaixo, quando você pensar que você não vale absolutamente nada, lembre-se do Filho de Deus. Nós merecemos, irmãos, aquilo que nós muitas vezes passamos, por causa da nossa condição de pecado. Mas Ele não merecia nada disso. Mas Ele passou por essas coisas. Quando a gente pensa, né? Mas isso não é justo, né? Não é justo que eu passe por isso. Isso só aconteceu uma vez com o Filho de Deus. Realmente com Ele não era justo Ele passar o que Ele passou. Porque Ele não tinha pecado, Ele não tinha imperfeição. Mas Ele passou isso em nosso lugar. Então, quando a gente pensar no nosso sofrimento, quando a gente pensar na nossa tristeza, nós devemos olhar para o Filho de Deus e pensar, Ele passou por tudo isso, e Ele não merecia passar por nada disso, absolutamente nada disso. Nós não podemos, de maneira nenhuma, irmãos, nos acharmos melhor do que o Filho de Deus. Se Ele passou por isso não merecendo, imagina a gente. Certa vez Jesus diz assim, se chamaram o dono da casa de Beelzebu, imagina os empregados. Somos nós. Então não fique triste se você passa por sofrimento, não se sinta meio cabisbaixo, achando que você não tem valor porque você está sofrendo pela causa de Cristo, ou você tem alguma debilidade, ou você tem alguns inimigos que não gostam de você. Olhe para o Filho de Deus e veja o quanto Ele passou em nosso lugar. Mais uma vez, Calvino vai dizer, se Cristo fosse intocável por qualquer dor, então nenhuma consolação provinda de seu sofrimento nos atingiria. Mas quando ouvimos que Ele igualmente suportou as mais amargas agonias em seu espírito, torna-se evidente sua semelhança conosco. A gente vai falar um pouquinho disso mais adiante, tá? Para finalizar, então, queria que os irmãos lessem, por gentileza, Hebreus 12, os versos 2 a 3. Vamos ler lá, os irmãos, por favor? Pedir os irmãos para lerem lá também, mais uma vez, o credo apostólico. Creio em Deus Pai,
Irmãos, não é interessante a gente pensar sobre isso nessa manhã, especialmente quando a gente vê a nossa cultura atual, né? Onde as pessoas cada vez mais estão se desviando dos sofrimentos, né? Onde cada vez mais o evangelho que é pregado aí fora é sempre o evangelho da glória, né? Sempre pensando assim, olha, se você vir para Cristo vai dar tudo certo, né? Se você chegou aqui pobre, Deus vai multiplicar a sua renda, né? Se você chegou aqui com Fusca, Deus vai te dar 3 Fuscas, né? Deus vai aumentar. E a gente vê esse evangelho, sempre o evangelho da glória, né? O evangelho onde tudo vai dar certo. Onde muitos pregadores falam que se você é uma pessoa doente, ou se você sofre, ou se você passa por tribulação, ou se você recebe uma notícia de uma doença incurável, é porque você não tem fé em Deus, é porque você é fraco e por aí vai. Mas quando a gente olha para o Filho de Deus, nós nos lembramos que Ele é um como nós, que passou por sofrimento. E antes da glória, Ele passou pelo caminho de sofrimento. Ele passou o caminho de negar a si mesmo, né? Ele passou o caminho da morte, ele passou o caminho do sofrimento. Então, irmãos, se de fato nós queremos viver a vida cristã de maneira autêntica, de maneira verdadeira, se de fato nós queremos ser chamados de verdadeiros seguidores de Cristo, nós não devemos temer o caminho que Cristo trilhou. Se tivermos que sofrer por Cristo, se tivermos que passar por lutas por causa de Cristo, se tivermos que mesmo perder família, bens, poder, como diz lá o hino, nós precisamos abrir mão por causa do Senhor Jesus Cristo. Se tivermos que muitas vezes sermos perseguidos, né, e aqui podem ser diversos, né, os graus de perseguição. Se de fato nós queremos seguir ao Senhor Jesus Cristo, nós devemos dizer isso: Senhor, estou aqui, estou pronto para sofrer por Tua causa, para fazer de fato aquilo que o Senhor deseja na minha vida. Cuidado, irmãos, com esse evangelho da glória, esse evangelho que só fala de bênçãos, né? Nunca fala dos sofrimentos e das angústias que o nosso Redentor passou, porque de fato Ele passou por muitos sofrimentos. Irmãos, nós temos alguns minutinhos, se os irmãos quiserem fazer alguma pergunta, alguma consideração, esse é o momento de os irmãos perguntarem. A gente tem alguns minutos aí. A Eliane aqui, Tiago. Pastor, não fala, assim, a gente sabe, né? Jesus não sofreu nenhuma doença, né? Porque a doença, ela é corrupção da carne, né? Por causa do pecado, né? É por causa da condição do pecado, né? Do pecado. A fraqueza da doença. Não relata nenhuma... Então, deve ser por isso, né? Porque a doença, assim, diretamente é... Não que a pessoa sofra porque é pecador, mas, assim, é consequência do pecado no corpo, né? Isso. Mas tem alguns aspectos que eu acho que não é por causa da queda. Por exemplo, a nossa limitação, né? A nossa finitude. Você, de repente, dá com o dedão na quina do sofá, não vejo que isso é por causa da queda, né? Mas é por causa da nossa própria limitação. Você dá uma tropicada numa pedra, né? E cortar o dedão. Eu acho que Adão, de vez em quando, passava por isso, né? Acho que ele ia entrar no rio, ele dava uma escorregada e caía lá embaixo, né? Isso não está ligado necessariamente ao pecado, né? Mas à nossa finitude, né? O fato de que nós somos limitados. Isso aí também Jesus não... Dessas tropicadas? Eu acho que ele deu umas tropicadas Um joelho aí. ralado. Ralou o joelho. Né? A Bíblia não descreve isso, né? Mas Ele sangrou, né? mas isso não quer dizer que necessariamente seja por causa do pecado, né? Pode ser que de repente ele furou o pé, né? No caminho aí de Jerusalém para outro lugar, cortou o pé ficou rachado, né? Não, eu tinha pensado inicialmente nas doenças mesmo que corroem o corpo, né? Então, essa coisa do cansaço, né, que ele sentiu. Algumas doenças são circunstanciais, ambientais. Sim. Agora, há outras que são coisas de mente. Aí sim, Aí é pecado. eu creio que seja algo degenerativo, entre aspas, do processo da finitude do pecado. Mas ele que tem uma mente doente, Não, de jeito nenhum. ele não teria
Sim. É. Eu acho que o que a Eliane está querendo dizer, por exemplo, uma gripe, será que ele pegou gripe? Quando falou em neném, eu pensei logo em cólica, né? Será que Jesus teve cólica? Será que de repente ele, por exemplo, será que ele teve dor de cabeça, né? Então, são coisas que vêm exatamente por causa da queda, né? Os vírus, será que ele pegou algum vírus, ele pegou alguma doença? A Bíblia não descreve isso. Aí o que eu estou tentando dizer é exatamente isso, né? Que, embora existam essas questões que são relacionadas diretamente à condição, né, do homem como pecador, do mundo caído que nós vivemos, outras eu acho que não fazem parte, mesmo no mundo de Adão, né, que era um mundo sem pecado, eu acho que ele passava por isso. Era possível que Adão, de repente, escorregasse lá e batesse a cabeça e começasse a sangrar a cabeça dele, né? Não é necessariamente uma questão ligada diretamente ao pecado, mas à nossa própria limitação. Então, por isso que a gente, por exemplo, quando a gente menciona, né, que Jesus tinha necessidades fisiológicas, talvez para alguns seja um escândalo, né? Como assim ele ter necessidades fisiológicas? Ele precisava ir ao banheiro, ele precisava evacuar, né? Ele comia, ele precisava evacuar. Então, para alguns, isso é uma ideia absurda, né? Como assim Jesus precisava evacuar, né? Mas, de fato, ele fazia, ele precisava desses momentos aí, né? Ele se sentiu cansado, ele precisava dormir, ele se indignou em algumas situações, né? Então, você vê a própria comoção que ele sentia, né? No seu íntimo, ele era comovido a indignar-se diante daquelas situações. Por isso que eu falei desde o início, se nós, de alguma maneira, perdermos a humanidade de Cristo, a gente pode criar para nós uma caricatura do Redentor, né? Porque a gente sempre pensa na questão da sua divindade, né? A gente sempre pensa nas características divinas que ele tem. De fato, ele tem. Nós falamos sobre isso na semana passada. Mas nós não podemos perder a sua natureza humana. Quando a gente fala que ele era perfeitamente humano, sem pecado, isso inclui tudo o que nós estamos falando aqui. A própria limitação dele, né, na sua locomoção, sofrimentos, sono, essas coisas, né, a próprio aprendizado que ele teve da cultura, da língua e por aí vai, né? Então nós não podemos perder isso de vista, achando que de repente Jesus aprendeu a falar hebraico ou aramaico, né? Assim, não, ele teve que aprender o beabá, assim como nós aprendemos o beabá, né? O que eu acho mais bonito disso tudo, da gente, né, conhecer mais a natureza humana de Jesus, é porque, por causa disso, ele se identifica com a gente, né? E ele sabe o que a gente passa. Às vezes pensa assim, Deus criador, Deus majestoso, Deus dá essa ideia de distanciamento, mas Jesus, ele se tornou homem e ele sabe o que a gente vive e ele pode nos socorrer, né? Isso é que quanto mais a gente conhece a Deus, mais a gente vai se conhecendo também, né? Isso eu penso, Eliane, que nos ajuda até no momento que nós oramos, né? Porque muitas vezes, veja bem, nós às vezes nos aproximamos de Deus pensando exatamente apenas na divindade, né? Da Trindade. A gente nunca pensa que na Trindade tem um que é humano, né? Então a gente às vezes vai na nossa oração sempre tentando enfeitar para Deus o que a gente sente, quando na verdade lá dentro a gente está querendo falar um monte de coisa. Só que Jesus sabe disso, ele conhece a nossa indignação, ele conhece os nossos sofrimentos, porque ele é verdadeiramente humano. Então, quando a gente sente tristeza, ao invés da gente enfeitar para Deus uma coisa que a gente não está sentindo, a gente pode dizer que a gente está sentindo tristeza. E isso não é como é que eu vou dizer? Isso não seria, do ponto de vista humano, uma questão pecaminosa por si mesmo, porque Jesus também sentiu tristeza, né? Então, nós podemos expressar a nossa tristeza, a nossa indignação, os nossos sentimentos, o nosso medo, por exemplo, da morte ou de situações. A gente pode expressar isso diante de Deus, porque o Filho de Deus fez isso, e ele era sem pecado. Então, a tristeza que nós sentimos não é necessariamente uma tristeza pecaminosa, mas é própria da nossa limitação.
Então, até para a gente orar diante de Deus, isso nos ajuda, porque a gente entende que Cristo também passou por isso. E ao invés da gente tentar enfeitar a nossa oração, é melhor a gente falar o que a gente quer. Porque, de qualquer forma, Deus já sabe o que a gente sente. Então, isso nos ajuda realmente a colocar a nossa vida diante de Deus e dizer: Deus, eu estou realmente triste, eu estou realmente indignado, eu estou realmente assim abalado com toda essa situação. Me ajude, me socorra. Ao invés de nós tentarmos provar para Deus que a gente tem alguma coisa ali, né, tentando esconder, enfeitar alguma coisa desse tipo. O Olson e depois aqui o Ariston. Pastor, 3 pontos aqui. Vamos de W a Z. Aqui, 3 pontos rápidos. Um foi mencionado agora. Na aula passada a gente viu que a divindade de Cristo, e hoje nós vimos a humanidade de Cristo, que na realidade as duas por si só, olhadas isoladamente, são heresias, né? Porque tem religiões aí que acham que Cristo só é humano, não é Deus, e outras acham que só é Deus, não é humano, e é o que a gente está estudando aqui, é justamente isso. E misturá-la também. E aí, e a irmã falou, é justamente isso, né? E a gente vai aprender que lá ele precisava ser Deus para ser mediador, e precisava ser homem para ser mediador. Né? O mediador, ele está lá no meio, justamente sabendo o que os dois, né, fazem e pode fazer, etc. Então, por causa disso mesmo que é importante. O outro ponto, acho que foi a irmã falou, a questão do pecado e doença, né? Não sei se foi normalmente nesse sentido, mas é porque também eu não sei se foi nesse sentido exatamente, talvez não seja, né? Mas talvez alguém tenha entendido nesse sentido. Às vezes a gente quer associar, não estou dizendo que foi nesse caso não, né? Algumas pessoas associam alguma doença, alguma coisa que a gente está passando com algum pecado que você cometeu, né? Sei lá, uma tragédia que teve no Rio Grande do Sul, é porque aí começam a querer vincular a maioria da população lá com a religião que professa. É como se tivesse uma relação, e a gente sabe que não tem. Na própria Bíblia mesmo, e os judeus naquela época pensavam primeiro alguns judeus, né? Pensavam nessa maneira, naquela questão do cego de nascença. Eles aproveitavam que Jesus estava ali e diziam assim, muita gente acredita que ele é cego, por quê? Aí perguntou para ele, quem pecou? Foram os pais dele ou foi ele? Aí Jesus respondeu, disse, não foi nele nem os pais, ele está cego para se manifestar a glória de Deus na vida dele. E curou aquele cego e teve a história para lá que a gente veio. Então, não tem essa associação, né? Como o senhor falou, não é prosperidade, não é saúde, não é nada, é Deus na sua vida, é Cristo na sua vida que vai mudar. Aí, indo para a aula aqui exatamente, dos textos que foram lidos, eu acho que um dos mais que destaca a humanidade de Cristo é esse que a irmã Miriam aqui leu, o Lucas 22, 44, diz assim, e estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Apesar que eu, particularmente, eu não a maioria da gente, né? Não vincula o que a ciência comprova com o que está na Bíblia, a gente usa a Bíblia para interpretar a história e não o que acontece para interpretar a Bíblia. Se teve terremoto, que foi comprovado quando Jesus foi crucificado, quando ele morreu, o dilúvio de Noé, passagem do Mar Vermelho, mas é interessante quando explica, né? Não depende da nossa fé, é interessante que o pessoal explica que quando você está num estado de agonia muito grande, absurdo, você pode suar sangue mesmo. Não sei se tem algum caso, a própria biologia, aí, a medicina, explica isso, para a gente ter uma ideia da noção da agonia de Cristo, naquele momento, sabia que ia ser crucificado, porque estava cumprindo o plano eterno de Deus, né? Imagine, graças a Deus, nenhum de nós, né, sabe que dia vai falecer. Né? A gente sabe que vai um dia falecer, mas não sabe o dia exato. Imagina a agonia que se tem, né? E isso eu acho que é um ponto bem importante, que ressalta realmente que Cristo era homem como qualquer um de nós, só que sem pecado. Sim, exatamente. Ariston. Tá, agora sim. Quando você está comentando aí que Jesus orou, aí me veio aqui, assim, Jesus orou, sendo ele 100% homem e 100% Deus. E nas orações que são mencionadas na Bíblia, a gente vê que ele dirige a sua oração a Deus, o Pai. E quando os discípulos pedem para ele ensiná-los a orar, ele ensina a orar
ao Pai que está nos céus. E ele diz também, certa vez lá, que se pedíssemos alguma coisa ao Pai, no nome dele, o Pai concederia. Isso podemos entender, então, que é uma direção para quem nós devemos orar, porque há certa confusão, a gente vê a gente orando para o Espírito Santo, Deus e o Espírito Santo, orando para o Deus Filho, e, enfim, seria aí uma direção para que nas nossas orações nós as endereçamos ao Pai, em nome de Jesus, né, como ele ensinou, e seria isso o correto, e, enfim. Não, o que a gente vê na Escritura é exatamente essa distinção, né? Embora as pessoas da Trindade elas têm cada qual então a mesma essência, o mesmo poder, mas o que a gente chama de economia da Trindade, né? O que a Bíblia mostra é que existem em cada uma dessas pessoas uma tarefa, vamos dizer assim, que se distingue de cada uma delas. Por exemplo, Jesus é o Salvador, né? O Espírito Santo é o Consolador. Não quer dizer que a gente não pode dizer que Deus consola. Deus consola, mas essa função, vamos dizer assim, está mais ligada a isso. Quando a gente olha nessa questão da oração, é isso mesmo. A gente se dirige a Deus, o Pai. A gente ora por intermédio de Jesus Cristo, né? Porque ele é o mediador. É por meio dele que nós apresentamos as nossas petições a Deus, o Pai, com a ajuda do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o que Paulo fala, né? O Espírito Santo nos ajuda e nos auxilia nas nossas orações, porque a gente não sabe nem como orar. Então, se tem alguém aqui que acha que ora bem, né? Não, eu sei orar, a Bíblia diz, não, a gente não sabe nem orar, né? Então, o Espírito nos ajuda nas nossas orações, né? Até quando a gente não sabe, porque a gente pede um monte de coisa, né? E às vezes coisa que não tem nem sentido, né? A gente está pedindo, então o Espírito Santo leva diante do Pai, né? E por meio do Filho, então a oração que chega lá é realmente a oração que de fato Deus precisa ouvir, né? Eu gosto muito de uma ilustração que o Augusto Nicodemos uma vez falou, né? Ele deu esse exemplo, é bem interessante. É como aquele filho, né, que está voltando da escola, ele quer dar uma flor para a mãe, né? Então ele passa ali no jardim, na rua mesmo ali, ele pega flor, mas ele pega capim, ele pega sujeira, ele pega tudo que ele quer levar para a mãe, né? E aí o pai, quando vê aquilo ali, né? Alguém vê aquilo ali e fala, não, para. Aí tira o capim, né? Tira os espinhos, aí só chega a flor para a mãe, né? Porque senão o menino leva tudo. Então o Espírito Santo e Deus o Filho, né? Jesus, ele faz isso. A gente quer levar para Deus um monte de lixo que a gente ora, mas aí ele limpa e leva a realmente aquela oração, que é a oração que Deus, de fato, deseja ouvir, né, dos nossos lábios. E ele vai nos educando, né, o Espírito Santo vai nos educando e nos ensinando a fazermos orações que, de fato, sejam orações que agradam a Deus, né, e não simplesmente pedidos que a gente coloca diante dele. Não é uma lista só que a gente faz, né? Mas, de fato, aquilo que realmente nós necessitamos. Então, por isso que a gente precisa tanto desse intercessor ao lado de Deus, o Pai, como o Espírito Santo que habita em nós. É outra coisa, né? Que às vezes a gente Jesus vive em mim. Não, quem vive em mim é o Espírito Santo, né? Não, Jesus não vive em mim, porque isso seria contrário ao próprio estudo que a gente está fazendo aqui, né? Porque Jesus tem essas questões aí que a gente está mencionando. Então, o mais correto é dizer, o Espírito de Deus vive em mim. É o Espírito de Cristo. Mas a gente pode dizer que Cristo vive em mim? Paulo fala sobre isso, né? Cristo vive em mim. Mas a ideia mesmo, que a gente, dizendo de maneira mais correta, é dizer que o Espírito Santo habita em mim. Tá? Mas a gente, às vezes, é presbiteriano, a gente tem medo de dizer essas coisas, né? Fala ali, doutor Ronaldo, para nós encerrarmos. Bom dia, irmãos. Assim, eu acho que a grande importância e que nós temos que ter a maturidade é de entender, assim, na questão da oração, na questão das nossas súplicas, da nossa gratidão a Deus, é que a palavra de Deus nos ensina que Ele
já nos conhecia antes mesmo de nós estarmos no ventre das nossas mães. Então, diante disso, eles não conhecem, sabem, eles esquadrinham os nossos pensamentos, os nossos corações, eles sabem de tudo. Então, quando a gente se prostra diante de Deus para louvá-lo, para adorá-lo, o que Deus mais quer e mais deseja é que nós tenhamos essa consciência e esse coração grato a Deus por tudo que Ele nos faz e que Ele representa para nós. Então, não é a oração, como o senhor falou, mas ela é eloquente, né? Que vai ser isso ou aquilo, né? É o que está no coração da gente e o conhecimento que nós temos da palavra do Senhor, como o Senhor tem nos ensinado aqui, que isso possa realmente criar estrutura e fixar nos nossos corações e nós termos esse coração sempre consciente que Deus é Deus. Amém.